Você já sentiu um silêncio tão profundo, tão absoluto, que parecia observar cada movimento seu? Um silêncio tão pesado que não parecia natural, como se estivesse esperando você dar o próximo passo? Pois é, existe um lugar no interior de Minas Gerais, onde esse silêncio não é apenas real, ele é mortal. E hoje vou te contar por que ninguém que o escuta volta o mesmo. Sempre fui cético. Nunca acreditei em histórias sobrenaturais, lendas de cidade pequena ou alertas de gente velha. Até o dia em que perdi meu melhor amigo, Daniel, dentro da floresta que cercava a antiga fazenda do avô dele. Não foi um desaparecimento comum. Não houve sinais de luta, não houve rastros, não houve som. Apenas silêncio. Um silêncio que não parecia deste mundo. Voltei àquela fazenda depois de 2 anos tentando seguir a vida. A família dele me pediu para buscar alguns pertences que ainda estavam guardados lá. Mas no fundo, eu sabia que não era por isso que estava voltando. Eu queria entender, queria respostas. Queria saber o que realmente aconteceu naquela noite em que Daniel desapareceu diante dos meus olhos. Sem gritar, sem correr. Apenas sumindo na escuridão, enquanto tudo ao redor ficava mudo. A fazenda parecia menor do que eu lembrava, mas a floresta parecia maior. As árvores que antes pareciam acolhedoras, agora formavam um corredor torto, quase agressivo, como se tivessem crescido apenas para impedir qualquer um de entrar. Quando pisei na trilha, senti de imediato. O ar ficou pesado. As cigarras, que gritavam minutos antes, pararam como se alguém tivesse desligado o mundo. O vento morreu. E o silêncio, o mesmo silêncio da noite do desaparecimento, caiu sobre mim como uma manta fria. A cada passo que eu dava, tinha a impressão de que o chão absorvia o som dos meus pés. Comecei a ouvir coisas, não sons, mas pensamentos que não eram meus. Uma frase repetitiva, sussurrada lá no fundo. Você não devia ter voltado. Continuei mesmo assim. A memória daquela noite me puxava para os mesmos lugares, as mesmas árvores, as mesmas marcas que tentávamos decifrar na época. Até que encontrei algo que paralisou minha respiração. O colar de Daniel, o mesmo que ele usava quando desapareceu, estava pendurado em um galho baixo, como se alguém tivesse colocado ali, esperando que eu encontrasse. Quando toquei o colar, o chão pareceu vibrar, não em som, mas em sensação. Uma espécie de pressão. E então, pela primeira vez naquela floresta, houve algo que não era o silêncio ou um estalo seco, vindo de trás de mim. Virei rapidamente. Nada. Mas as árvores pareciam ter se aproximado. Eu estava suando, mesmo com o frio. Entre as sombras, havia uma figura de pé, alta e magra demais. As pernas longas, os braços pendendo até quase tocar o chão. E o rosto, ou o que deveria ser o rosto, era apenas uma superfície lisa, como madeira polida. Ela não se movia. Não respirava. Mas o silêncio ao redor dela parecia ter vida própria, como se estivesse sendo sugado para dentro daquele corpo antinatural. Dei um passo para trás, e então ouvi, não com meus ouvidos, mas direto na mente, a voz de Daniel. Me ajuda, por favor. Corri sem olhar para trás, sem respirar, sem pensar. Mas quanto mais eu corria, mas o silêncio ficava forte. Era como correr em um sonho ruim, onde cada passo te afunda, te prende, te puxa de volta. Cheguei à clareira onde Daniel desapareceu. E lá estava ele, de costas, parado, imóvel, exatamente como na última vez que o vi. Chamei seu nome. Minha voz saiu fraca, mas saiu. Ele virou o rosto lentamente. E eu percebi que não era ele. Os olhos estavam vazios, fundos,
Sem brilho, a boca abriu, mas nenhum som saiu. Apenas aquela pressão silenciosa que parecia perfurar meu crânio. E então ele falou, sem mover os lábios. Ele não me deixou ir. E agora não vai deixar você. Senti algo frio envolvendo meus tornozelos. Olhei para baixo e vi raízes vivas, enrolando minhas pernas como serpentes. A figura sem rosto apareceu atrás dele e o silêncio ao redor ficou tão forte que quase me fez desmaiar. No desespero, arranquei o colar da mão de Daniel e o quebrei com toda a força. Um estalo ecoou, o primeiro som real que ouvi naquela floresta desde que entrei. As raízes afrouxaram. A figura sem rosto deu um passo para trás. E Daniel simplesmente desapareceu como poeira ao vento. Corri até conseguir ver a luz da fazenda. Só quando saí completamente da floresta o som voltou. Os bichos, o vento, meu coração enlouquecido. Mas uma coisa ficou comigo. Aquela frase e aquela voz no fundo da minha mente repetindo: toda vez que fecho os olhos, você quebrou a troca. Ele vai buscar outra. Até hoje ninguém nunca encontrou Daniel. Nenhum corpo, nenhuma prova, nada. Mas às vezes, no meio da noite, o silêncio volta. Do nada, absoluto, vivo. Como se estivesse me observando, esperando. Me diga, você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu um silêncio tão profundo que parecia errado? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. E se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de encarar o silêncio da floresta.